Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Mofocast, um podcast que traz conhecimento sobre a morfologia humana de forma clara, acessível e envolvente. Eu me chamo Camille Vitória e hoje vamos falar sobre as alterações morfológicas no aparelho respiratório e cavidade bucal, como eles podem influenciar na qualidade do seu sono. Para aprofundar esse tema, vamos convidar duas especialistas, a otorrinolaringologista Sávia Milhões, com especialização em medicina do sono, e a odontóloga Aline Sampaio, especialista em odontologia do sono. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Camille, o Morfocast. É uma alegria muito grande a gente estar aqui nesse primeiro episódio, né, desse trabalho tão bonito que as meninas estão fazendo. Nós, né, eu e a Aline, ex-alunas da casa, a gente está muito animada, né, de estar aqui hoje. Então, partindo, né, para a gente pensar aqui no que Camille perguntou para a gente, né, sobre as alterações morfológicas, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala dos distúrbios do sono é a gente pensar que a gente tem os grupos, né, principais da medicina do sono, que seriam o quê, né? Então, a gente elenca mais ou menos, né, aí quem? O grupo da insônia, o grupo dos distúrbios respiratórios, né? O grupo dos distúrbios de movimento, o grupo dos distúrbios de ritmo, as parassonias, né? E dentro, né, desses 5 grupos principais, eu diria que os distúrbios respiratórios são os distúrbios que vão ter mais alterações morfológicas. Embora, dentro das hipersonias, né, a gente possa ter a narcolepsia que vai apresentar algumas alterações neurológicas, né? Então, a gente sabe que a densidade, né, de neurônios e alterações estruturais neuronais podem, né, levar as pessoas a terem narcolepsia de uma forma mais precoce, né? Mas partindo assim para o principal, eu diria que são os distúrbios respiratórios, né. E aí, quais são as alterações morfológicas que a gente vai ver mais, né, dentro dos distúrbios respiratórios? Seriam as alterações, né, da estrutura facial. E aí a gente vai envolver principalmente, né, a cavidade nasal, a cavidade bucal e a faringe e a laringe, né. Dentro da cavidade nasal, o que que a gente encontra mais comumente causando distúrbio respiratório? A gente vai ter desvio de septo, a gente pode ter a hipertrofia dos cornetos, né. O que são os cornetos? São aquelas estruturas, aquelas carninhas, né, que a gente tem quando a gente olha o nariz, né. A gente mesmo, você mesmo em casa pode olhar o seu nariz no espelho, você vai ver que tem 2 estruturas que parecem umas carninhas, né, na lateral do nariz. Esses são os cornetos, quando eles estão aumentados de volume, eles podem ser uma causa, né, de distúrbio respiratório. A gente pode ter as patologias, né, e aí você vai elencar atresia de Coana, que são aquelas crianças que nascem com o fluxo nariz, garganta interrompido, né, o fluxo natural interrompido. Você pode ter as mucoceles, que são os cistos, né, que crescem ali dentro dos seios da face, que vão, digamos assim, obstruir por pressão, né, a cavidade nasal. Você pode ter os pólipos, né, nasais, que eu acho que é uma coisa mais conhecida, né, que são tumores benignos. A gente pode ter a polipose, né, que é uma alteração ligada, né, ao vírus HPV, que é uma coisa bastante prevalente, né, aqui no nosso estado. Dentro do nosso hospital universitário, a gente tem muitos casos, né, de pacientes com papilomatose respiratória, né, que é a papilomatose nasal. A gente pode ter dentro da cavidade bucal, as patologias, né, da garganta, que é o que a gente chama de faringe, laringe, né, principalmente a hipertrofia das amígdalas. No nariz, eu esqueci de falar também que a gente tem a hipertrofia das adenoides, né, que é também uma alteração que está ali na transição nariz-garganta, mas que ainda é considerado mais nariz que garganta, né. E a gente vai ter as alterações das síndromes, né, então você tem muitas alterações musculoesqueléticas que podem, causar distúrbio respiratório, né. A própria posição mandibular, o tamanho da língua, a articulação, né, desse aparelho, né, língua, dente,
musculatura bucal. Eu diria que os principais, né, alterações morfológicas estariam elencadas aí dentro. Doutora, há alguma diferença que você observa, diferença morfológica, comum entre homens e mulheres, que influencia diretamente nesses distúrbios? Assim, existe muita discussão na literatura se existe algo, formal, né. Mas o que é que a gente sabe? O homem, ele tem tendência a ter distúrbios respiratórios mais precoce, ou seja, mais jovem que a mulher, e com uma severidade maior. Então você vai encontrar distúrbios respiratórios mais graves e mais cedo no homem, né. A mulher, ela costuma ter distúrbios respiratórios mais tardios, né, então isso costuma aparecer lá pela parte da menopausa, né, que é quando a mulher vai começar a encostar, que a gente fala, né, que a estatística da mulher ela vai encostar, né, ou seja, ela vai ficar muito próxima da estatística masculina, e isso vai acontecer, né, ali na menopausa. Isso digamos assim, é um conhecimento já perpetrado, entendeu, já é uma coisa que a gente sabe. Mas o que é que a gente sabe das alterações, né? Parece que o homem tem uma estrutura mandibular mais robusta, né, e a língua e os véus palatinos do homem, né, toda a estrutura ali de palato, também ele é mais, flácido e mais vibrável, por isso ele tem essa tendência, né, a ter. E o tamanho, né, da língua. Provavelmente, porque a mandíbula do homem é maior, né, ela tem uma estrutura maior, essa língua acaba, entendeu, ficando com uma densidade muscular e um depósito de gordura maior no homem do que na mulher. Outra coisa que a gente sabe também é que o homem tem uma tendência a ter depósito, né, de gordura na região de pescoço maior do que a mulher. E falando, né, dessa questão de, assim, por que que a mulher vai encostar essa estatística no homem quando ela chegar na menopausa? Porque pela baixa, né, do estrogênio e da progesterona, você vai acabar tendo ao longo do tempo uma deposição de gordura mais androgênica na mulher e provavelmente por isso ela vai ter mais chance de ter distúrbio respiratório depois da menopausa, em detrimento, né, do que acontece com o homem. Ah, os distúrbios respiratórios, né, falando assim mais especificamente deles, né, os principais, que é o ronco primário e a apneia do sono, eles estão muito ligados, né, a qualquer coisa que vá fazer a via aérea colapsar. O que é a via aérea colapsar? É a via aérea fechar, né. Então qualquer coisa que tiver ali no caminho, tanto de nariz e de garganta, que for colapsar, vai facilitar, né, esse aparecimento desses distúrbios respiratórios. Sim. Quais são os exames melhores para identificar essas alterações morfológicas que afetam o sono? O principal exame, né, para a gente investigar sono é a polissonografia, né. A gente tem 4 tipos, né, de polissonografia. O que é esse exame? Como o próprio nome está dizendo, né, ele é um poli, ele vai fazer uma avaliação de vários parâmetros no sono, né. Então ele vai fazer uma avaliação neurológica, através do eletroencefalograma, ele vai fazer uma avaliação muscular, através do eletromiograma, ele vai fazer uma avaliação respiratória, através da cânula e do termistor, e das cintas, né, cinta torácica e abdominal, e você vai fazer também uma avaliação dos membros inferiores, além da avaliação cardíaca, né, você faz um eletro, né, uma derivação de eletro quando você está fazendo uma polissonografia. Isso que eu acabei de descrever é o que a gente chama de polissonografia basal ou polissonografia tipo 1, que é o padrão ouro, né, de avaliação de um paciente que tem alguma suspeita de distúrbio do sono, não só do respiratório, mas de qualquer um. Esse exame, quando ele é feito no laboratório e ele é acompanhado, né, por um técnico, a gente vai dizer que ele é uma polissonografia tipo 1. Quando ele é feito na casa do paciente, sem o acompanhamento do técnico, a gente vai dizer que é tipo 2. E quando a gente faz só a parte respiratória em casa, a gente vai chamar tipo 3. E quando a gente faz só uma avaliação da saturação, a gente vai chamar de tipo 4. Claro que existem mais alguns parâmetros, mas eu tô falando dos principais, né, para quem está em casa conseguir ter, digamos assim, uma noção melhor. Esse é o exame principal que a gente usa.
Mas quando a gente faz o diagnóstico, né, do paciente, então eu já fiz o diagnóstico que o meu paciente tem ronco primário ou o meu paciente tem apneia, eu quero descobrir qual é a causa. E aí, para eu descobrir a causa, eu vou lançar mão de outros exames, que seria o quê? A endoscopia, né, do nariz e da garganta, que nada mais é do que uma câmera que a gente passa, né, no nariz através de uma fibra, para avaliar, né, toda a estrutura da fossa nasal e a estrutura da faringe e da laringe. Esse exame, ele é estático, mas ele pode ser dinâmico, né? Então a gente pede para o paciente respirar, para a gente ver um pouco de como é que é essa respiração, a gente pede para o paciente para ele falar, para a gente ver como é que é a movimentação, né, laríngea. Além, né, desse exame, a gente tem a sonoendoscopia, que é uma endoscopia nasal e faringolaríngea quando o paciente está dormindo. Então, você induz, né, através de anestesia, o sono, né, a gente chama de sono induzido, né, e aí você vai passar uma câmera, né, ali no nariz e na garganta do paciente enquanto ele está dormindo, porque assim você vai ter mais precisão, né, de onde é que essa via respiratória está tendo colapso. Isso é uma forma, né, mais eficaz da gente conseguir escolher melhor o tratamento. E a gente tem os exames básicos estruturais, né, anatômicos, que seria a tomografia, né, dos seios da face ou da laringe, e a ressonância magnética de face e da laringe também. Também tentando, né, buscar alterações anatômicas que estão sendo, digamos, às vezes, ou a causa, ou mais um fator perpetuante daquele distúrbio respiratório. Eu diria que os exames que a gente usa de uma forma geral são esses, a polissono especificamente para o diagnóstico e esses outros exames como apoio, buscando mesmo as alterações morfológicas. Muito bom, doutora. Agora vamos olhar para a outra ponta dessa conversa, a cavidade bucal. Doutora Aline, quais são as principais características morfológicas da cavidade bucal que você observa que mais influenciam nos distúrbios do sono? Primeiramente, quero agradecer o convite. Foi um momento muito saudoso vir aqui para o Morfocast, passar pela UFMA, né? E passar ali por todos os prédios. Então, bom filho a casa torna. Espero contribuir positivamente para esse podcast. Desejando sucesso aí nessa jornada de vocês. A gente precisa entender que a odontologia vai muito além dos dentes, né? Que o teto da cavidade bucal é o piso da cavidade nasal, então tá tudo muito interligado, né? Nós temos os fenótipos favoráveis aos distúrbios respiratórios do sono, que é a área de atuação do dentista, e é o nossa fonte de trabalho diariamente. Primeiramente, são as disfunções anatômicos faciais, esqueléticos faciais, né? Pacientes micrognatas, que têm a maxila, a mandíbula muito pequena, pacientes retrognatas, ou seja, que tem a mandíbula um pouco mais para dentro, queixo pequeno. Então, tudo isso obstrui a passagem de via aérea. Línguas maiores, a doutora Sávia comentou aí alguns fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono, o peso interfere diretamente nisso. Então, a gente aumenta tanto circunferência cervical, circunferência abdominal, e a língua também aumenta de volume, como a gente aumenta de peso. Então, às vezes, é uma língua muito volumosa que obstrui essa passagem do ar, né? Pacientes com freio lingual também foi observado desde bebê, pacientes com extensões de tecido mole, às vezes o céu da boca, o palato mole, a relação ali com as amígdalas, que a gente chama de grau de Mallampati, os graus de Mallampati 3 e 4, a gente observa diariamente no nosso consultório, então é um indicativo também de obstrução de via aérea. Pacientes respiradores bucais, isso a gente consegue observar desde a pediatria, porque o respirador bucal, ele vai ter uma maxila mais ogival, uma maxila mais funda, um palato mais atrésico. Esses pacientes precisam de intervenções desde a infância para não perder esse período, para eles não se tornarem futuros adultos apneicos, né? E outra coisa também são pacientes que já têm deformidades anatômico-faciais por síndromes. Um exemplo é a síndrome de Down, pacientes com síndrome de Down, que já tem uma micrognatia, ossos menores, com uma língua mais hipotônica. Então, tudo isso contribui positivamente, são fenótipos mais favoráveis para a apneia obstrutiva do sono.
Doutora, você poderia explicar pra gente o que é bruxismo do sono? O bruxismo, ele tem uma etiologia muito complexa. Ele é um movimento de como é que eu poderia falar mais claro? Movimentos musculares, movimentos rítmicos dos músculos da mastigação. Então, muitas vezes, não é só o ranger. A gente tem aquela impressão: "Nossa, é só ranger". Não, o apertar, o protruir a mandíbula para frente e tudo isso tem uma ação central, né. Ele era considerado um distúrbio de movimento do sono, mas agora saiu o último consenso, publicado agora em abril de 2025, e ele foi considerado apenas um comportamento. Ele tem uma ação do sistema nervoso central. Então ele pode ser, um bruxismo primário, que é aquele bruxismo idiopático, é um bruxismo mais psicossocial, está relacionado mais ao perfil ansiogênico, ou pode ser um bruxismo secundário, que é associado a doenças de base ou estilos de vida do paciente também. Pacientes tabagistas, etilistas, usuários de droga podem ter bastante bruxismo, podem ser bruxistas, pacientes com alguma doença associada, doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson, Alzheimer, pacientes com TDAH, com apneia, refluxo gastroesofágico, tudo isso pode estar ao bruxismo associado, certo? E é isso. Existe relação entre o bruxismo e alterações morfológicas que vão afetar o sono? Então, relação direta, não. Porque só se ele for secundário a alguma doença, como é o caso da apneia obstrutiva do sono. Quando ele for associado à apneia obstrutiva do sono, cerca de 40% de pacientes apneicos são bruxistas. Então, a mesma etiologia, os mesmos fenótipos já citados anteriormente por mim, são característicos para o bruxismo. Mas o que que acontece? Aí que é o grande diferencial. O dentista precisa avaliar o sono do paciente para não subtratar esse bruxismo, porque às vezes não existe um tratamento, existe um controle das manifestações do bruxismo. Eu instalar uma placa protetora oclusal, isso é apenas um controle das suas manifestações negativas, porque o bruxismo pode levar a fratura dentária, línguas edentadas, perdas de implantes, as facetas que estão na moda, tanto de porcelana quanto de resina, os pacientes começam a trincar, perder essas facetas por conta de apertamento mesmo, e existe o bruxismo tanto do sono quanto o bruxismo da vigília. Então, bem aí também já não caracterizaria uma morfologia por causa de uma ação central, só quando é associado a alguma doença de base. E quando ele é associado à apneia obstrutiva do sono, se eu colocar uma placa protetora oclusal superior, pode ser mais um dispositivo de interromper ali o fluxo aéreo e uma obstrução de via aérea superior. Então, às vezes, o que eu acho que eu estou tratando, eu estou piorando uma doença de base, entendeu? E ainda tem mais, ele é tanto vilão quanto ele é um mocinho, porque ele tem ações positivas também quando se trata da apneia obstrutiva do sono. Como a prevalência é muito alta, de 30% a 40% em pacientes apneicos, o que que acontece? Quando tem esse ranger dos dentes, ele libera ali a via aérea superior, então o paciente consegue dar uma ressuscitada, digamos assim. Em casos de refluxo gastroesofágico, quando o paciente range ou movimenta esses dentes durante a noite, ocorre um excesso de salivação, aumenta a salivação bucal e todo esse regurgitar de suco gástrico em região bucal é diminuído por excesso de saliva e diminui as repercussões negativas sobre o esmalte dentário. Então, ele tem tanto esse efeito protetor quanto esse efeito deletério também sobre os dentes. Então, a gente precisa controlar esses efeitos, já que a ação é central, não existe um tratamento específico. Tanto é também que mesmo pacientes sem dentes rangem os dentes, podem ranger ou apertar. Então, a ação é central. Existem aparelhos odontológicos que podem melhorar o sono e como eles funcionam? Esses aparelhos, eles já existem há muito tempo.
Inicialmente, existiam os aparelhos elevadores de véu palatino, que era colocado sobre o palato mole, mas eles não foram muito bem aceitos, porque davam muita ânsia, muito vômito. Depois, existem os aparelhos também que são retentores linguais. Todos eles têm as suas indicações precisas. Os retentores linguais são exclusivos para pacientes edêntulos, né, que não têm dentes. Depois, existem os aparelhos pré-fabricados, mas esses aparelhos pré-fabricados, eles são um problema, porque os pacientes conseguem muito facilmente, até na internet, só que um aparelho que serve para mim pode não servir para você. Como é que esse paciente vai ajustar, vai fazer esses avanços por conta própria? Então, não significa só ter o aparelho em si, ele precisa fazer um acompanhamento, já que é uma doença de base, a gente precisa saber o quanto que eu tenho que avançar para você, quanto que eu tenho que avançar para mim, ou seja, esse tratamento não se torna individualizado. Existem agora os aparelhos que não são tituláveis, que é o caso dos aparelhos monoblocos. É como se fosse 2 placas de bruxismo que são fixas. A gente molda com um certo avanço, mas eles não são muito confortáveis. Geralmente a gente usava bastante eles em rede pública, né? E existem os aparelhos tituláveis, que eles dão um conforto, existem várias marcas, mas eles dão um conforto melhor para o paciente em termos de uso. Essa titulação é acompanhada pelo dentista, ele que tem que fazer essa titulação, que é programada através dos exames de imagem. Às vezes, ali um limite anatômico pode variar o sucesso de um paciente para o outro, porque faz o quê? Um rearranjo anatômico com essas titulações, que são pequenos avanços. O objetivo do aparelho é conter a maxila e a mandíbula, né? Reter isso, reposicionar a língua e fazer avanços para frente. Então, não deixar que haja tanto, limitar ali a movimentação. Então, com isso, a gente ganha um espaço ali em via aérea e forma um corredor para passagem do ar. É muito interessante ver como a odontologia tem um papel fundamental nesses casos, né? Sim. Então, agora vamos juntar as duas especialidades. Em que momento vocês decidem que o tratamento ele precisa ser feito entre otorrino e odontólogo? Eu diria que é desde a hora que a gente olha o paciente. É na anamnese mesmo. Uma coisa que eu sempre falo, né, é que depois de um certo tempo que a gente está na nossa profissão, e eu acredito que isso seja para todas, mas para mim isso é muito veemente, a partir do momento que o paciente chega, né, antes do paciente falar, a gente já começa a avaliar, né, ali o paciente, porque a gente vai pegando aquele olhar, né, aquele olhar que percebe aquilo que às vezes o paciente nem queixou, né. Então, as alterações morfológicas, né, da face, pra gente que é otorrino, e eu acredito que a gente pegue muito esses pacientes, porque eles vêm por causa do ronco, né, então o motivo maior das pessoas procurarem ajuda, né, de distúrbio respiratório é o fator do ronco, né, embora o ronco não seja exatamente o problema, né, a gente sabe que quem tem apneia do sono tem um risco cardiovascular aumentado, né, mas voltando assim um pouco na pergunta em si, eu acho que é desde a hora que a gente chama o paciente, a gente já vai percebendo. É claro que na anamnese a gente já vai ali pensando, né, no que é importante para aquela pessoa, mas eu diria que eu bato o martelo naquele paciente que eu vou encaminhar, entendeu, para o odontólogo, depois do meu exame físico, né, depois que eu faço um exame físico da cavidade nasal, da cavidade bucal, né, no meu caso, né, eu também olho o ouvido, porque eu sou otorrino de base, né, embora eu seja, né, aí da medicina do sono, mas eu sempre examino, né, o paciente todo. E eu acho que é nesse momento que a gente vê isso, né, e isso vale não só para o adulto, né, uma coisa que é importante as pessoas terem em mente, que essa interface, né, otorrino, odontologia, ela deve acontecer desde a infância, por conta disso que a doutora Aline falou. A criança também vai roncar, a criança vai ter alterações estruturais e morfológicas que vão determinar que ele possa ser um adulto apneico. Então, não é suficiente só operar, né, o paciente. Nós da otorrino, a gente tem muito essa parte da cirurgia, né? Então, o desvio de septo, a hipertrofia do corneto, a remoção da amígdala, a remoção da adenoide. Então, as cirurgias, né,
do sono, elas estão muito relacionadas à nossa área, mas a gente precisa entender, e o paciente, a comunidade, todo mundo, que não é só operar o paciente, né? Eu posso operar e resolver algo agora, mas eu preciso melhorar essa respiração desse paciente. Eu vou precisar reposicionar, entendeu? Língua, eu vou precisar mexer com a parte muscular, né? Aí da bola de Bichat, que é a bochecha que a gente fala, né? E eu vou precisar mexer nos dentes, né? Então a gente vai precisar de uma equipe interdisciplinar, onde a gente vai ter o otorrino, o odontólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, né? Então a gente precisa ter esse olhar da multidisciplinaridade quando a gente está falando dos distúrbios respiratórios do sono. Não é Eu isso, acho que amiga? é isso. Esse olhar interdisciplinar é fundamental. Esse paciente não tem um dono. O Isso. fluxo é sempre o médico encaminhar, porque é ele que faz o diagnóstico. Ela é uma doença metabólica, ela tem uma interferência cardiovascular muito grande, ela promove disfunções endoteliais muito grande. Então, o médico faz o diagnóstico e ele tem ali um leque de tratamento, né? Opções de tratamento para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E o que acontece comigo? A frequência de pacientes no consultório é muito grande, mas pacientes rígidos, eu preciso direcionar a minha anamnese. Paciente apneico já está no meu consultório, mesmo que ele não seja encaminhado para mim. Então eu preciso, nossa, não é melhor você avaliar o seu sono com o médico do sono? Porque as queixas são muito grandes. Se eu estou ali fazendo um procedimento, aquele paciente dormiu numa cadeira odontológica, na condição mais adversa, aquele paciente está privado de sono. E isso qualquer pessoa, né, bate o martelo e consegue concordar que aquele paciente está privado do sono. Se eu estou atendendo uma criança, a paciente abre a boca, que é o meu local de trabalho, eu vejo uma hipertrofia de amígdala e adenoide, sendo que na infância, o primeiro tratamento é fazer a remoção daquela amígdala, daquela adenoide, eu vou encaminhar para o otorrino. Então, esse contrafluxo também existe. A apneia é muito frequente, é uma doença crônica e progressiva. 1 em cada 3 pessoas no meu consultório aqui já tem, entendeu? Então, ele já está presente, a gente só precisa ampliar o olhar. O paciente chega se queixando do sono? Não, mas existe uma unidade de fala entre médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentista, porque a gente segue a mesma formação e questionários validados para direcionar aquele atendimento pro sono. O paciente não vai chegar no meu consultório para tratar um dente e falar, ontem eu não dormi nada, se você não perguntar e não colocar o sono na sua anamnese. Então, daí se dá importância. Vocês percebem que ainda há falta de encaminhamento entre odonto e otorrino no diagnóstico de distúrbios relacionados à morfologia em si? Acho que existe uma dificuldade, né, de entendimento, tanto por parte dos profissionais, né, quanto por parte da população dessa necessidade, né. Então, até a gente que faz isso com mais frequência, isso faz parte da nossa rotina, a gente encontra uma dificuldade, porque o paciente não compreende. Tudo que é novo, né, causa estranhamento, né. Então, eu acho que essa é a importância, né, da gente estar aqui agora falando sobre esse assunto, para que isso chegue um pouco mais próximo, né, da da população, para que isso seja um conhecimento corrente. Como o tratamento da apneia do sono, né, o tratamento padrão ouro, né, da apneia do sono é o CPAP, né, que é um aparelho que a gente coloca no nariz para abrir a via aérea, eu acho que como ele é o padrão ouro, ele se consagrou na cabeça de muitos profissionais como o único tratamento. E por que não usar CPAP então para todo mundo? Porque nem todo mundo vai se adaptar a usar CPAP. É um dispositivo, né, que tem uma certa resistência, né, por parte dos pacientes, né, ao uso. Eu não estou dizendo aqui que não existe indicação de CPAP. Ele é o tratamento padrão ouro, né, mas o que eu estou querendo colocar é que ao longo dos anos, né, e eu diria que ao longo aí dos últimos 10, 15 anos, a gente tem entendido que a gente precisa fenotipar o nosso paciente, a gente precisa encontrar quais são as alterações morfológicas que aquele paciente tem para poder escolher qual é a melhor terapia. Será, entendeu, que eu preciso colocar CPAP em todo mundo? Provavelmente não, né. Então eu preciso dar para o meu paciente a opção
de ele fazer o que a gente chama até dos tratamentos combinados. Então, a gente tem tratamento fonoaudiológico, né? A gente tem tratamento odontológico, a gente tem tratamento fisioterápico, a gente tem os aparelhos, entendeu? Intraorais, a gente tem o CPAP. Será que aquele meu paciente, ele se encaixa melhor aonde? Então, eu acho que a gente precisa ter em mente que a gente tem vários tratamentos. E a gente conversar com o nosso paciente e dizer para ele quais são as opções. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa entender isso que a professora Aline acabou de falar aqui muito bem. A gente tem uma equipe interdisciplinar e a gente precisa oferecer isso para o paciente. A gente tem que estar ali como um facilitador, né, de explicar para o paciente que ele tem opções, né. Então, esse encaminhamento, eu ainda acho ele pouco. Ele deveria ser muito mais, né, ele deveria estar muito mais presente, Sim. porque essas alterações morfológicas, elas estão aí. Na verdade, a apneia do sono, foi feito um estudo, né, que chama EPSONO, no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, onde você viu que cerca de 30% da população tem apneia. Então, assim, a gente está falando de muita gente, né? Será que a gente precisa, né, dar só uma opção para o paciente? Hoje a gente trabalha com uma medicina de precisão, com uma medicina individualizada. Então, quanto mais a gente conseguir ter a opinião de mais profissionais, para a gente decidir em conjunto qual é o melhor tratamento para aquele paciente, com certeza a gente vai ter uma adesão, um tratamento melhor e o paciente vai ter um bem-estar e um sono reparador, que no fim é o que a gente quer, né? E eu acho também que quanto mais especialista, o olhar ainda é mais especializado. Então, não coloca o sono na sua consulta. Às vezes o paciente vai lá com uma hipertensão. Aquela hipertensão se torna refratária. Será que ao invés de colocar mais uma medicação, será o que está por trás? Às vezes, tratando o sono, já melhora os índices pressóricos. Às vezes é um paciente que tem um refluxo. Por que o gastroendocrinologista não perguntou sobre o sono desse paciente? Às vezes, tratando esse refluxo, já melhora esse quadro clínico. Às vezes, o paciente acha que roncar é normal, e roncar não é normal. Às vezes, nos livros, até nas historinhas que a gente conta para a criança, tem lá, olha, o personagem principal dormiu que roncou. Então, roncar não é normal. O roncar é um sinal de que algo não vai bem. Também a gente precisa ver, porque esse ronco pode fragmentar o sono e te causar prejuízos lá na frente, né? Então, às vezes, esse olhar só para não, eu só trato disso, eu só trato disso, e não ampliar esses horizontes, limita muito esses encaminhamentos, essas interconsultas mesmo para as outras especialidades. O que a gente precisa entender sobre a importância de olhar para o sono de uma forma unida, considerando tanto as vias respiratórias quanto a cavidade bucal em si. Eu acho que a boca não se dissocia do corpo, não é isso? Então, tudo está interligado. E às vezes chega paciente com apneia, com insônia, com bruxismo. Os pacientes não chegam assim, eles não são individualizados. Então, como é que eu não vou saber? Eu não trato insônia, mas eu preciso saber manejar um paciente com comisa, que é o paciente com apneia e com insônia, e tem bruxismo. Pacientes hoje tabagistas, uso de vape. Então, os pacientes que usam vape, eles usam muito mais remédios para dormir do que os pacientes que só tabagistas. Então, será que ele não tem um quadro de ansiedade ali associado? Será que o bruxismo de vigília não está presente? Então, esses pacientes são um conjunto de complexidades, eles não vêm isolados, só para analisar uma coisa ou outra. E eu acho também que o sono é inegociável. As pessoas precisam entender que dormir bem é fisiológico, senão a gente não teria necessidade de dormir bem, dormir todos os dias. Se isso não fosse importante, já seria sido extinto com as espécies. O que a gente está fazendo é tirando horas do nosso sono para poder tentar otimizar o nosso dia, né? Mas as consequências vêm e são danosas metabolicamente. Eu acho que a gente tendo esse entendimento, né, de que dormir é o momento que a gente se desliga das nossas atividades diárias, para que o nosso corpo consiga se restabelecer, né? Eu costumo falar para os meus alunos, né, que dormir é a hora do checklist, né? É a hora que o cérebro vai lá e fala assim: "E aí, pulmão, tá tudo bem? Coração, tá precisando de alguma coisa? Rim, como é que foi o dia?"
E isso é muito importante para a nossa saúde global, né? Lá atrás, a gente achava que dormir era algo que estava relacionado só às doenças cardiovasculares. Hoje, a gente sabe que dormir tem a ver até com a imunidade, né? Então, vários estudos aí com a pandemia apresentaram, né, pessoas que tinham uma imunidade melhorada porque tinham sono muito bom e tinham respostas, né, diferentes da população em geral frente a essa pandemia que nos afetou. Então, assim, dormir, ter um sono reparador é importante para a saúde global. Então, se você está falando de pessoas que têm alterações anatômicas e morfológicas que estão prejudicando o sono dessa pessoa, se eu pudesse dar um conselho para quem está em casa, seria: se você ronca, você precisa procurar ajuda. Se você conhece alguém que ronca, leve esse seu amigo, esse seu parente para buscar ajuda, porque roncar não é algo de brincadeira. Roncar não significa dizer que você teve um sono profundo. E você precisa ter esse olhar. Tanto a população precisa ter esse conhecimento, né, se apropriar dessa informação, quanto os profissionais da área da saúde como um todo, porque a gente falou aqui, né, das principais, mas a gente tem o psicólogo do sono, a gente tem o nutricionista do sono, a gente tem o educador do sono, a gente tem os biólogos do sono, que são os que mais nos ajudam, né, aí nos exames, né, os exames complementares, a polissonografia, a actigrafia, né, elas nasceram, né, dos estudos biológicos, né, então assim, a gente tem um mundo, né, e hoje a gente está aqui, é um sinal de que as coisas estão mudando, né, quando eu me formei, eu não aprendi sobre medicina do sono. Eu fui saber que isso existia lá na frente, né? Então, assim, é muito gratificante a gente conseguir hoje falar sobre esse assunto e tá levando essa bandeira que a gente carrega com muito orgulho dentro do nosso estado, de estar falando sempre sobre a medicina do sono, alertando tanto os profissionais quanto a nossa população. Exatamente. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro Mofocast e que conversa, né, enriquecedora tivemos hoje. Eu gostaria de agradecer a doutora Sávia e a doutora Aline Sampaio pela generosidade em compartilhar as experiências de vocês conosco e também com nossos ouvintes. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada.